Questão 28. O químico francês Lavoisier, entre 1743 e 1794, escreveu que o vinagre era o vinho acetificado devido à absorção de oxigênio. Portanto, o resultado apenas de uma reação química. Pensava-se na época que a camada gelatinosa que se formava na superfície do vinho em acetificação, a mãe do vinagre, era apenas um produto dessa reação. Somente mais tarde, Pasteur mostrou que sempre que o vinho se transforma em vinagre é devido à participação de bactérias acéticas que se desenvolvem na superfície formando um véu. A mãe do vinagre forma-se na superfície porque, letra A contaminação do vinho pelas bactérias acéticas ocorre pelo ar. B. A concentração elevada do álcool no fundo mata as bactérias acéticas. C. A competição das bactérias acéticas com as bactérias alcoólicas é menor. O D. A atividade das bactérias acéticas é maior com a disponibilidade de oxigênio no ar. Bom, nós vimos, que, na verdade, quando a gente tem ali, ele é uma interpretação de texto, Então você tem que ver aqui, nessa questão, deixa eu pegar aqui a caneta do marcador, ele fala que ocorre uma reação química, concorda comigo? E essa camada, onde ela ocorre? Ela acomoda numa camada gelatinosa na superfície do vinho. Então ele fala que é na superfície, interpretação de texto, tá? Então dessa vez, por mais que a gente faça as análises e tudo mais, às vezes a sua resposta está na própria prova. Então, ele tem que falar que ocorre esse contato com o ar. Então, só por aqui, a gente já eliminava, por exemplo, olha, essa aqui, tá bom? E aí, depois, fala que é no fundo que ocorre a transformação? Também não é. Então, nem no ar e nem no fundo, tá? Interpretação, né, Heitor? É verdade. Terceiro ponto que você tem que ver, Ele fala, que essa transformação ocorre porque na superfície formando um véu, que é chamado de mãe do vinagre. E o que é a mãe do vinagre? Se você já deixa um vinho aberto por 2, 3 dias, você sabe. Depois de um tempo, ele começa a ficar com esse gosto de vinagre. E esse gosto de vinagre, nada maior do que quando a gente tem o contato das bactérias com o oxigênio do ar e elas acabam tendo essa reação em camada, onde elas vão se formando cada vez mais. Então, se você não quer, por exemplo, Vitor, não quero que meu vinho fique avinagrado. Bom, ele vai ficar. Só que se você quiser que ele fique mais tempo sem se tornar, ou seja, diminuir a ação bacteriana com essa questão aqui, do oxigênio, o que você tem que fazer? Tentar diminuir ao máximo o contato do seu vinho com o O2, ou seja, com o oxigênio. Então, o seu vinho, ali na sua garrafinha, com o ar, ele tem que ter pelo menos uma vedação. Então posso pôr a rolha de volta, posso pôr um pano, posso pôr alguma coisa? Bom, o que você atrasar o melhor possível do contato do oxigênio com o seu vinho vai fazer com que esse processo corra mais lentamente, por causa justamente das bactérias que, em contato com o ar, formam essa mãe do vinagre, como ele chama na sua questão. Legal, pessoal? Então eu já dei até uma alternativa aqui, caso um dia eles perguntem. Porque, como eles já perguntaram essa questão dessa forma, pode ser que a próxima seja justamente essa explicação que eu dei, tá? Então vamos ficar atento a isso. Segundo ponto, o gráfico indica a variação do número de casos de sarampo ao longo das décadas de 80, 90 e início dos 2000. Bom, a gente viu até a aula de interpretação de gráficos e tabelas, Então vamos, antes de ler as questões, vamos entender um pouquinho. Aqui embaixo está falando dos anos, então você tem os anos 80, 85, 90, 95 e 2000. Legal. E aqui casos de sarampo. E aqui, pessoal, incidências a cada 100 mil habitantes. Então, nos anos 80, você teve um monte de gente, Depois, você foi continuando números altos. Depois, aqui, olha só, em 86, teve o recorde, não é verdade? Aqui começou a diminuir. E aqui, quase chegou a zero, tá bom? Pouquíssimos casos. Aí você teve uma explosãozinha e depois voltou a zero. E ele quer saber,
A significativa mudança de incidência deve-se principalmente a um avanço tecnocientífico que previne, olha aqui a palavra mágica, que previne o desenvolvimento de doenças nas pessoas de sua disseminação na população. E qual que é esse avanço científico? Bom, se você já fez a aula que a gente falou sobre a questão de vírus, de antibiótico, vacinação e tudo mais, você sabe que sarampo, né, foi um dos exemplos até citados na aula, é um tipo de vírus, tá bom? Um tipo de vírus. Segundo caso, isso aqui, pessoal, é um exemplo que aconteceu no Brasil, tá? Você teve alto processo do vírus, de repente você teve, a partir daqui, né, do sarampo, inclusive, uma redução muito brusca, você teve um ano que teve problema nessa vacinação e depois a doença voltou e depois erradicou quase que na sua totalidade, tá bom? Hoje em dia é muito raro, inclusive, né, a gente ter casos disso. Bom, por que que isso acontece? Justamente, né, por causa, né, a gente conseguiu erradicar justamente por causa da vacinação. Então, o soro, pessoal, o soro só vai te dar energia, né? Você está no hospital, toma soro, ok, você vai ficar mais forte, mas não vai, né, impedir o vírus, não tem nada a ver. Então, não pode ser. Vitamina, também a mesma coisa, né? Vai melhorar o sistema imunitário, mas não vai combater uma doença. Antibiótico. Antibiótico é apenas para bactérias, tá bom? Bactérias, apenas isso, bactérias, ok? Então, não pode ser o antibiótico. Inclusive, o antibiótico é só quando a gente já tem a doença. Ou seja, para prevenir, né, que a gente tenha uma prevenção e que os sintomas não sejam tão graves, né, o que a gente vai fazer? Utilizar a vacina. Por que diminui, Heitor? Já que não vai impedir que as pessoas tenham. Bom, primeiro que não vão ter os sintomas graves. Segundo, que as pessoas elas têm menos carga viral, tá? Menos carga viral. E aí, com menos carga viral em cada pessoa que está contaminado, a circulação do vírus, ela também é menor, tá? E aí, depende do vírus. Tem vírus que é pego através do contato pelo ar, tem vírus que é pego através do contato de pessoa para pessoa, tem vírus que nem passa de pessoa para pessoa. Cada caso é único, tá bom? E aí, com menos carga viral na sociedade, esses processos são muito mais facilitadores, tá? Então a vacinação ela é excelente, dá mais do que comprovado, portanto, letra B é a nossa resposta. Próxima questão, modo de uso. Siga as orientações do seu médico sobre como e quando tomar este medicamento. O médico irá decidir a quantidade que você precisa diariamente e por quanto tempo deverá usar este medicamento. Continue tomando seu medicamento até que o tratamento prescrito pelo médico termine. Não pare de tomar esse medicamento, somente porque se sente melhor, né? A gente falou na aula, inclusive, que tem um tipo de medicamento que se você para de tomar, né, os elementos que vêm a seguir, que causam aquela doença, podem vir ainda mais fortes ainda, tá? Vamos já saber o que é isso. Se esquecer uma dose, tome assim que se lembrar, mas continue com o horário normal nas demais doses. Só não tome 2 doses com um intervalo igual ou superior a 1 hora entre uma e outra. Os cuidados relacionados no texto extraído da bula de um antibiótico são importantes por quê, pessoal? Bom, vamos lá. Antibiótico, ele é causado por bactérias, tá bom? Ou seja, quando a gente já tem a doença, a gente toma, tá? Justamente para tentar matar aquelas bactérias. Por que a gente não pode deixar de tomar? Ah, mas já estou sentindo melhor no 4º, 5º dia. Porque se a gente para de tomar, as bactérias que vêm a seguir, elas vêm mais fortes, inclusive podendo ter resistência àquele antibiótico, tá? E aí causa um problema. Então vamos achar alternativa que responda a isso. Letra A. Algumas novas bactérias podem surgir a partir de compostos inorgânicos presentes no antibiótico. Letra B. Os antibióticos são capazes de eliminar somente as variedades de micro-organismos muito sensíveis que provocam doenças. Letra C. A utilização inadequada dos antibióticos pode agravar o estado de saúde do indivíduo e favorecer o surgimento de outras variedades de bactérias. Ou letra D. A utilização de antibióticos pode favorecer a seleção de variedades de bactérias resistentes ao medicamento, que ao se reproduzirem passam essas características aos seus descendentes.
Pessoal, é justamente o que eu acabei de falar, né? Quando a gente utiliza os antibióticos, né, a gente vai combater ali justamente as bactérias. Só que a gente para de tomar, a gente cria resistência àquele medicamento, aquele antibiótico, tá? E as próximas que vão vir mais fortes ainda. Bacana? Exatamente. É o que está escrito na letra D de dado. Próxima questão. A campanha de vacinação contra o HPV é uma ação de saúde pública eficaz contra os tipos de vírus mais comuns causadores de lesões que podem originar o câncer de colo de útero. A transmissão do vírus se dá pelo contato sexual e o público-alvo inicial da campanha eram meninas que não haviam iniciado a vida sexual. E qual que é o benefício dessa ação para a saúde pública para as meninas? Bom, letra A. Evitar que elas entrem em contato com vírus. B. Destruir os vírus que já estejam em seus organismos. C. Impedir que as lesões causadas pelos vírus originem o câncer. Ou letra D. Fazer com que desenvolvam anticorpos antes de contato com o vírus. Pessoal, vamos pensar. É uma vacinação. Vacinação, o que ela vai ter? A vacinação ela vai ter vírus, certo? Nesse caso, o vírus que vai combater ali, que é o vírus, desculpa, que vai causar o HPV, tá? E ela vai uma doença, pessoal, esse vírus, o que o vírus vai fazer? Né? Ele vai, se você tem a vacinação nada mais é do que vírus enfraquecidos ou mortos daquela doença. Se você tem ele, se você toma a vacinação como uma prevenção, e antes de você, obviamente, né, você só vai tomar a vacina antes de ter a doença, justamente para você ter esses anticorpos no seu corpo. Ou seja, se eu tenho vírus muito fraquinhos, né, dessa doença no meu corpo, eu consigo criar anticorpos muito mais rápido, de maneira muito mais eficaz. E se um dia eu tiver contato com essa doença, adivinha? Eu já consigo combater, né, com bastante facilidade e não vou ter os sintomas daquilo lá. Então facilita bastante, tá bom? Portanto, eu não vou evitar que eu tenha contato com o vírus, porque para ter contato com o vírus eu vou usar outros métodos, inclusive, né, quando a gente está falando aqui de questões sexuais, né, métodos que podem prevenir, né, por exemplo, a camisinha e tudo mais. Então, não pode ser a letra A. Letra B, destruir os vírus que já estejam nos seus organismos. Não, muito pelo contrário, tá? A gente usa vacinação sem ter o vírus, tá? Porque senão é uma forma de prevenção. É essa a diferença. É diferente do antibiótico, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? C. Impedir que as lesões causadas pelos vírus originem o câncer. Também não. E letra D. Fazer com que desenvolvam anticorpos. Legal, como eu te falei, né? Através dos glóbulos brancos e tudo mais que a gente aprendeu ali nas aulas, tá? Antes de contato com o vírus. Justamente, tá bom? É antes, justamente. Assim, se o vírus chegar até aquele corpo, já vou ter a resistência do anticorpo, tá bom? Essa aqui é a diferença da minha vacinação, portanto, letra D, de dado. Questão 20. A Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma norma para regulamentar a venda de antibióticos no país, né? A qual especifica as exigências quanto à apresentação, à retenção e à escrituração nas receitas contendo esse medicamento, ou seja, paciente e médico são identificados e uma cópia da receita fica na farmácia. Por que a gente tem isso, pessoal? Por que é o objetivo dessa estratégia? Qual que é? Letra A, conter a falsificação das drogas, controlar o estoque de remédios, diminuir os problemas recorrentes da automedicação ou padronizar o tratamento da doença. Bom, apesar de a gente ter algumas mais claras do que outras, como a gente está falando dentro desse contexto, né, da sua prova do ensejo, você tem que entender qual é a característica da sua banca. Portanto, um dos maiores problemas que o Brasil tinha era justamente isso aqui, ó, automedicação. Ou seja, as pessoas, elas usavam antibiótico de maneira aleatória, tomavam quantos dias quisessem, tá bom? Tomavam antibiótico que quisesse, muitas vezes nem era o médico que passava, então isso causava um problema de saúde pública muito grave. Então, por causa disso, nós temos agora o controle da compra de antibióticos, justamente, né, desde 2015. Legal? Próxima questão. O sarampo pode causar complicações pulmonares, neurológicas e oculares e até levar à morte.
O vírus é transferido por tosse e espirro e infecta as pessoas pelas vias aéreas. A medida necessária para evitar que essa doença se espalhe é... Bom, vamos lá. Sarampo é o quê? É um vírus ou uma bactéria? Primeira coisa que você tem que saber. É vírus, né? A gente até usou, primeiro, a gente usou esse exemplo em aula. Segundo, o seu texto está falando que é vírus. Pessoal, como que a gente faz como uma medida de prevenção para combater o vírus? Prevenção. É dar antibiótico? Não. Ferver os utensílios? Não. Evitar o contato com o doente? Pode até ser dependendo do vírus, tá? Mas não se aplica a todos os vírus. Letra A. Aplicar a vacina no doente logo nos primeiros sintomas? Então, pessoal, o que você acha? Não queria dar spoiler, mas a letra B. Olha só, fica muito atento, tá? Por que é a B? Porque aqui ele fala que você vai aplicar a vacina quando já tem o sintoma. Se eu já tenho o sintoma, eu já tenho o vírus, tá? Se eu já tenho o vírus, não vale a pena, né, a gente aplicar a vacina. Tanto é verdade, não sei se você lembra na época do Covid, mas se você tinha acabado de ficar doente, se você já tinha pego o Covid, eu só fui pegar, por exemplo, na sexta vaga, né? E quando a gente pega, a minha vacinação era dias depois, não me deixaram tomar vacina, porque eles falaram, só você já está com vírus, então não serve. Quando você já tiver com a carga viral baixa e quando tiver uma nova variedade de vírus, você vem e toma, tá? E aí justamente isso. Ou seja, se você já tem sintoma, não serve de nada essa vacina, porque você já tem um vírus. Agora seu corpo que lute, tá bom? E na B, evitar o contato doente com outras pessoas. Por acaso o sarampo, ele passa de pessoa para pessoa. Mas depende sempre do vírus, tá? Tem vírus e vírus aí no nosso mundo. Aliás, vírus é o que não falta, tá bom? Então, a alternativa B de bola é o correto. Evitar o contato do doente com outras pessoas. Você acertou aí na sua casa? Depois escreve nos comentários que eu quero saber.